Você consegue perceber, eu sei o que significa, acho que você também já sabe, que existe uma leitura emocional para o jovem, para a criança, de um pai que não coloca limite, né? Total, não me senti amada. É isso. Não me ama, não coloca limites. É isso, eu fiz questão de interromper, porque tem muitas pessoas que dizem assim, eu tenho tanto medo, Camila, de ser firme com meus filhos e de se sentir amados. É exatamente o inverso. O oposto. Os filhos clamam por limite, eles clamam por não, eles clamam por saber que alguém que não é ele está no controle. Posso fazer uma pergunta? Quando você diz assim, ele era uma pessoa muito boa, mas ele não colocava limites. Você consegue perceber, eu sei o que significa, acho que você também já sabe, que existe uma leitura emocional para o jovem, para a criança, de um pai que não coloca limite, né? Total, não me senti amada. É isso. Não me ama, não coloca limites. É isso, eu fiz questão de interromper, porque tem muitas pessoas que dizem assim, eu tenho tanto medo, Camila, de ser firme com meus filhos e de se sentir amados. É exatamente o inverso. O oposto. Os filhos clamam por limite, eles clamam por não, eles clamam por saber que alguém que não é ele está no controle. Que alguém se importa, né? Deixa chorar, que em casa eu digo assim, desculpa, não tenho medo de choro, não tenho medo de cara feia, e ela tem hora para começar e para terminar, porque quem manda somos nós, e enquanto viver sob nosso cuidado, é minha responsabilidade de lhe fazer feliz. Então, para você ser feliz, você precisa saber que você é amado e que eu me importo com você, e o não vai fazer parte. Então, só quis fazer esse parênteses para que as pessoas entendam. Mas muito interessante esse parênteses, Camila, porque hoje eu vejo os pais, gente, não colocando limite nenhum nos filhos, deixando fazer o que quer. Tem filho que bate na cara do pai e da mãe, e eles têm medo de pôr limite. Se o meu filho me odiar, não vai lhe odiar. E se é adolescente, ele pode até falar, eu te odeio, porque todos os meus amigos, os pais deixaram, todo mundo tá indo, não sei o quê. Mas lá na frente ele vai entender que ele foi amado, alguém colocou limite. É isso. Porque eu via os meus tios falando para as minhas primas, não, você não vai. Ou às vezes o pai das minhas amiguinhas, não, você não vai. E eu não tinha, eu podia fazer o que eu quisesse, a hora que eu quisesse, sair e chegar a hora que eu quisesse. Uma pré-adolescente. É isso, gente, é isso. Então, assim, acho que a primeira mensagem que a gente tem que fazer é o seguinte, limite é demonstração de amor. Dizer não é demonstração de amor. Faz parte do processo, essa frustração faz parte da vida. Na verdade, ele precisa viver essa frustração, não só para saber que ele é amado por você, como ele precisa viver essa frustração para ele saber que a vida vai apresentar as frustrações e tem estrutura emocional, quem sabe se lidar com a frustração, né? Isso, então, exatamente. Na verdade, seu filho vai lhe odiar muito no futuro, se ele não receber limite. Exatamente, porque ele vai levar muitos nãos da vida. Isso. E aí, se ele não leva não dos pais, ele não vai ter estrutura emocional nenhuma para aquele não que a vida vai dar. É isso, amiga. É desse jeito. E um outro, já que eu interrompi, o outro parêntese, né, que veio muito forte no meu coração, quando você disse assim, me achava inadequada, era chamada de garça, né, fazia um bullying na escola porque eu era muito alta, muito magra, me achava inadequada, minha mãe me achava pouco feminina e precisei de um olhar de fora para reconhecer. E eu queria chamar a atenção porque tudo que ela percebia como inadequação nela era exatamente o ponto de atração que alguém olhou na beleza dela. Então, assim, com todas as vezes que nós não reconhecemos o nosso valor, não necessariamente nas suas características físicas, mas nas suas características mesmo de alma, de identidade, no seu valor, no seu olhar, na sua generosidade, na sua humildade, ou não, né, no seu orgulho, independente de qual seja a manifestação, muitas vezes o que você deprecia é exatamente o teu ponto forte. Exato. Quantas vezes eu vejo pessoas chegarem para mim e falam de forma tão pejorativa de uma característica sua, e é exatamente o que o outro enxerga como uma grande virtude, um grande diferencial, né? Mas isso é o poder destruidor das lentes sujas da identidade. Isso. É a distorção da autoimagem, né? Eu só queria dar essa ênfase nesses 2 pontos, mas vamos continuar. E aí você foi morar com seu pai, liberdade para fazer o que quisesse. Liberdade total. Meu pai também, ele era bem festeiro, assim, então eu lembro que sempre vinham uns amigos da Itália, lá, amigos dele, ele era italiano, né? Então, e ele sempre para festa, para balada, para não sei o quê. Então, às vezes, quando eu chegava cedo em casa, que eu chegava às 5 da manhã, meu pai ainda não estava em casa. Então, assim, eu não tinha limite para nada. Eu falava que eu ia dormir fora, a gente ia para as baladas. Eu comecei a beber muito cedo. Com 13 aninhos, eu já estava bebendo mesmo, assim. E aí, com 14 anos, eu fui na casa de umas amigas, de uma amiga minha, que, na verdade, os pais foram passar uns dias na praia. Então, a casa ficou só para os adolescentes. Imagina, uma casa sem só para... Sem nenhum adulto. Sem nenhum adulto para tomar conta, só adolescentes. Eu cheguei lá, daí eu vi essa minha amiga que era dona da casa, mais uma outra menina que eu não conhecia, que estava lá, que a gente ia fazer o esquenta na casa dela para depois ir para uma festa, cheirando um pó branco num prato, com um canudinho feito de dólar, assim.
cheirando aquele pó, eu olhei aquilo, eu falei, o que é isso? E delas me olharam assim, riram e falaram... assim, que é ter esse, né? Eu falei que tipo, nunca tinha visto. Não... Delas deram risada e falaram, cocaína, quer? E eu falei, cocaína em pó? Porque falava cheirar cocaína, eu imaginava que era tipo um perfume que você abria, cheirava e ficava doidão. Então, tipo, eu não tinha noção. Mas cocaína em pó, daí que elas riram de mim, né? E daí eu falei, nossa, que tosca que eu sou, tipo... E daí tá, delas me ofereceram, e eu, não, obrigada. Eu morria de medo, né, de drogas, porque isso eu sempre ouvia falar, porque droga mata, porque droga não sei o quê. E aquele dia, a gente foi para a festa, tudo, eu só bebi, não usei. Algumas outras vezes me ofereceram e eu sempre não. Só que como eu tinha essa questão de não pertencimento muito grande... Junto da família, eu já não me sentia pertencente a uma família. Eu fui morar com meu pai, eu passava, sei lá, tipo, quase 1 ano sem ver a minha mãe. Nessa idade... Quando eu menstruei, eu estava com uma mulher que cuidava de mim, tipo assim, né? Então, assim, era sozinha, largada, assim, tipo assim, eu estudava porque eu queria estudar, mas não tinha ninguém, tipo, acorda, tá na hora de ir pra escola, deixa eu ver se você fez tua tarefa, você não sei o quê, não tinha isso, entendeu? Então, era por mim mesma, assim, eu gostava de estudar, eu tirava notas altíssimas, assim, era super inteligente, e, enfim, era uma autorresponsabilidade que eu tinha que não sei de onde. E aí eu comecei a me sentir, tipo, careta. Lá eles falam careta, né? Mas é careta, mas é medrosa, mas é não sei o quê. E um dia o menininho que eu gostava estava junto. Usando também. E aí me ofereceram de novo. Quer, Mari? E eu falei, nossa, agora eu vou... Né? Tipo, eu queria fazer parte daquela turma, eu queria me sentir pertencente. E eu falei, tá bom, então, mas só um pouquinho. E o meu coraçãozinho, assim, a 1000. E eu falei, agora eu vou morrer. Tinha certeza que eu ia morrer. De tanto medo, sabe? Aí eles arrumaram a carreira, eu falei, não, tira mais, deixa só um pouquinho. E o coração, assim, quase saindo pela boca, aí cheirei a primeira carreira, fiquei esperando. Falei, eu vou morrer, o que vai acontecer? Daí, nossa, veio uma sensação boa, assim, uma sensação, assim, tipo, de superioridade, sabe? Então, aqueles complexos de inferioridade que eu tinha, como se eles desaparecessem, aquele vazio, porque eu tinha um vazio muito grande aqui. E mesmo assim, sendo uma menina cobiçada pelos meninos, eu ganhava muitas flores, bombons, não sei o que lá, eu ainda não conseguia me ver assim, sabe? E algumas pessoas falavam, nossa, como você é delicada, como tua voz é delicada. E eu achava que estavam, tipo, zoando com a minha cara, porque eu escutei desde pequenininha exatamente o oposto. Você parece um homem, você parece um menino, você é toda desengonçada, desajeitada, você não tem jeito, você não sei o quê. Então, assim, ainda estava muito forte ali aquelas crenças. Então, eu achava que a pessoa estava zoando. Eu, delicada, eu com uma voz delicada, não conseguia me ver assim mesmo. E, enfim, eu cheirei e aquilo ali me tornou uma pessoa falante. Nossa, e daí eu conversava e a gente saiu e eu dançava, não sei o que lá. Aí, quando estava passando o efeito, eu falei, eu quero mais daquele negócio. Eu quero mais. Então, eu já viciei na primeira carreira, assim, né? E dali eu não parei, até que... Mari, assim, é muito louco, né? E eu acho que o maior objetivo desse podcast é que funcione não só como trazendo esperança para quem está vivendo uma situação desafiadora, a gente vai chegar lá, mas como trazendo alerta, né? E consciência, lucidez, porque... Essa foi a história da Mari, eu tive a minha e você teve a sua. E independente de qual foram as histórias, qual foi a narrativa, qual foram as experiências do passado, nós sempre nos perdemos, toda e qualquer disfunção que existe na nossa vida vem da combinação das nossas experiências, né? E, assim, muito forte quando você diz que o buraco que existia na sua identidade por pertencer a uma família, gente, o ser humano... Todo e qualquer ser humano, independente da cultura, da raça, da região, do país, todo ser humano, para ter saúde emocional, ele precisa se sentir amado, se sentir pertencente ao núcleo onde ele vive e se sentir importante. Quanto mais experiências, né, acumuladas ao longo da vida, principalmente da infância dos 0 aos 12 anos, me chamou a atenção quando você disse que o divórcio foi até os 12, que dos 6 aos 12... Foi a época em que você ficava indo e vindo e que você não sabia aonde pertencia, não conseguia pertencer a um núcleo, não conseguia pertencer à casa do pai, ficava bolando na casa dos outros. E tudo que o ser humano precisa é se sentir pertencente, né? E além de quanto mais memórias de amor, quanto mais memórias de importância, quanto mais memórias de pertencimento, mais saúde emocional, mais fortaleza emocional. E essa fortaleza vem de quê? Essa fortaleza vem de uma identidade forte. Ou seja, quem é amado tem valor. Quem pertence a alguém tem valor. Quem é importante tem valor. E o inverso é verdadeiro. Então, eu estou querendo bater nessa tecla, porque... E você
você frisou muitas vezes aqui também que existiam muitas palavras de invalidação, de desqualificação. Muito. E a outra maior forma de destruir a identidade de um ser humano são as palavras de acusação, de culpa ou de invalidação. Todas as vezes que eu lanço sobre alguém, sobre os meus filhos, né, para que você possa identificar o que você tem feito com seus filhos ou o que você ouviu na sua casa, adjetivos que diminuem a qualidade da capacidade dele de fazer algo, que diminuem o valor dele para o mundo e para as pessoas, que diminuem a importância dele no mundo, eu estou destruindo. E não tem outro caminho, gente. Pessoas com identidade destruídas, elas de alguma forma na vida elas vão encontrar uma forma de viver essa disfunção. Eu vivi no orgulho que entrou no meu coração, que adulterou muitas coisas do meu caráter. A Mari entrou por um outro caminho, né? Então, chamando a atenção. E aí a primeira pergunta poderosa, né, para quem está nos assistindo. Qual foram as suas experiências e qual é a consequência que ela tem na sua vida hoje? E a segunda coisa, né, se você tem pessoas que são ligadas a você, se você tem crianças com você, quais são as palavras que estão saindo da sua boca para essas crianças? E quais são as experiências que você está fazendo com que elas vivam? E qual é o significado que essa criança está dando? Ela é importante para você ou ela não é importante? Ela está sendo abandonada horas e horas sozinha dentro de um quarto, num tablet, num celular, bolando. Você até leva ela para os seus programas, mas está assim, ó, o programa Mesa do Adulto e as crianças tudo sentadas ao redor com o tabletzinho e o celular na mão. Para não ter que ter trabalho, né, com a criança. Trabalho. Deixa eu delegar isso para o YouTube. Né? Então, assim, muitas pessoas estão tratando de forma normal o que é comum, porém destruidor. Né? Então, assim, escuta o resto dessa história para você entender as consequências de uma identidade que, de alguma forma, foi suja, né, pelas experiências da vida.